Vamos ao texto de Romanos, capítulo 12, dos versos 1 ao verso 2. Meus irmãos, algo muito comum no nosso tempo é o uso das redes sociais. Nós estamos constantemente conectados e ligados às redes sociais. E eu não sei quantos de vocês já notaram como as redes sociais, como Instagram, TikTok, Facebook, como elas parecem ler a nossa mente, sabe? A gente pesquisa sobre um produto que a gente está querendo, alguma coisa ali que a gente está buscando na Shopee, no Mercado Livre, Amazon. E quando você entra na rede social, lá se vai um anúncio daquele produto que você pesquisou, ou de algo parecido, uma coisa similar. Quando a gente assiste um vídeo, logo em seguida, abaixo, acaba o vídeo, ou logo depois, tem vários outros vídeos bem parecidos, similares a esse que a plataforma, que a rede social indica para cada um de nós. E os algoritmos, eles são projetados para isso. Os algoritmos, aqueles que oferecem esses conteúdos para nós, eles são moldados para que nós possamos ver o que eles querem, influenciar o que nós desejamos e direcionar aquilo que nós pensamos. Em outras palavras, eles querem quase como que criar e ditar o nosso estilo de vida. E o mundo ao nosso redor, ele age praticamente da mesma maneira. Ele não precisa de muros ou nem de correntes, mas ele trabalha com pressões constantes, com padrões, com moldes invisíveis que vão moldando a nossa personalidade, a forma como nós pensamos, a forma como nós vemos o mundo. Se você quiser ser feliz, pense de um jeito X. Se você quiser vencer na vida, age de tal forma que aqui você vai alcançar a sua vitória. É assim que o mundo trabalha, é assim que o mundo oferece e influencia a nossa vida. Mas esse texto que nós vamos ver hoje, de Romanos 12, 1 e 2, Paulo vai nos chamar a viver de uma outra forma. Ele mostra que a vida cristã, ela não é moldada pelo mundo. O padrão que nós seguimos quando nós cremos em Cristo e somos transformados pela graça salvadora dele, ela não nos molda a partir desses padrões, mas ela faz com que nós sejamos transformados por esse Deus que nos salva. Não é uma mudança temporária, algo que acontece somente por um instante e depois nós voltamos ao padrão de fábrica, mas é algo que nos condiciona a uma mudança radical e que começa no nosso coração, mas que transforma a nossa vida por completo, transforma a nossa vida toda. E hoje eu quero refletir com os irmãos sobre o que significa nós vivermos como cristão. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. O que significa vivermos esse mundo como cristãos que nós somos? Quando Paulo ele escreve essa carta aos Romanos, que nós lemos aqui, ele estava em Corinto durante a sua terceira viagem missionária, onde ele estava levantando uma coleta para cristãos que estavam sofrendo perseguições, cristãos pobres ali da região da Palestina. E é mais provável que Paulo tenha tratado de escrever essa carta para tratar de questões de interesses particulares da igreja ali de Roma. Paulo não havia fundado aquela igreja, mas ele sabia da existência e do conhecimento daquela reunião que acontecia daqueles irmãos. E Paulo escreve a carta aos Romanos para que eles estivessem unidos no mesmo evangelho que fora pregado e para que eles compreendessem sobre esse evangelho que eventualmente começava a tratar de questões que acabavam os dividindo. Nós temos tratado com os adolescentes na EBD aos domingos sobre o panorama bíblico e nós chegamos agora ao livro de Romanos. E eu falei para eles que o livro de Romanos, ele é um livro que ele é escrito posteriormente a diversas outras cartas do Novo Testamento. E ele é quase como se fosse essa sistematização de tudo que Paulo já vinha falando ali com Gálatas, onde ele escreve num tom mais pessoal, num tom mais de certa forma até às vezes mais revoltado com o que havia acontecendo, dos Gálatas se desviarem da fé verdadeira, do verdadeiro evangelho. Aqui, Paulo, ele vai tratar sim do que ele fala em Gálatas e em diversas outras cartas, mas aqui ele vai falar de uma forma mais sistemática. Ele trata
de assuntos basilares da fé. E o que significa, de forma mais ampla, a justificação pela fé. Bom, a carta aos Romanos, ela fornece essa completa exposição. E a partir aqui do capítulo 12, Paulo vai inaugurar uma seção da carta em que ele vai tratar justamente dessa justiça de Deus, dessa justificação de Deus na vida diária do cristão. O dom da justiça salvífica de Deus nos leva para uma nova vida. E é esse argumento que Paulo começa a introduzir. E Paulo vai aprofundar algumas implicações práticas dessa misericórdia de Deus de forma salvífica na vida dos cristãos. E o texto dessa noite que nós vamos olhar é uma síntese de como nós podemos viver dessa maneira que nós agradamos a Deus. E o texto fala o seguinte, eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, por esse dia, te agradecemos por poder nos conduzir até aqui, Senhor. Obrigado por podermos refletir na Tua Palavra, podermos ler a Tua Palavra, privilégio que diversos cristãos, Senhor, ao redor do mundo não têm. Obrigado por podermos nos reunir, cultuarmos o Senhor, que sejam as palavras, a Tua Palavra aqui, Senhor, não as minhas palavras faladas nessa noite. Tua mensagem seja propagada aos corações aqui, o Teu Santo Espírito realize a obra em cada um desses corações, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto começa falando, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus. E Paulo inicia esse capítulo 12, remetendo a todo o argumento que ele constrói ao longo do capítulo 1 até o capítulo 11. Esse, portanto, é quase como esse conectivo, esse aspecto, essa palavra que conecta a parte doutrinária do livro de Romanos, os capítulos 1 a 11, com essa parte prática que vai ser aqui do 12 até o final do livro de Romanos. E até aqui Paulo ele mostra o que Deus fez. Ele mostra que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3:23. Ele fala que nada irá nos separar do amor de Jesus. Ele fala sobre como nós vivemos no Espírito. Ele fala sobre esse dilema entre o coração que busca, que tem a sua natureza pecaminosa, mas quer agradar a Deus. E como esse dilema é constante. Só por meio de Cristo nós podemos alcançar e vencer essa luta contra o pecado. E agora, diante de toda essa graça, ele diz, portanto, ofereçam suas vidas. Ou seja, meus irmãos, o que Paulo está trazendo aqui é que a vida cristã, ela não é construída em cima de medo, de mérito ou de qualquer tipo de desempenho, mas ela é construída a partir de gratidão. Portanto, ofereçam as suas vidas. O que ele está falando aqui é que os cristãos devem entregar inteiramente as suas vidas a Deus, por causa dessa graça que os havia salvado, dessa graça salvadora que tinha tirado eles dessa condição do pecado. Dessa condição que os arrastava para o lamaçal daquilo que desagrada a Deus. E o combustível da santidade aqui para esses irmãos não é a culpa, mas a graça de Deus. É por causa do que Deus fez que nós respondemos a Ele. E ele continua na segunda parte do verso 1. Ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. No Antigo Testamento, meus irmãos, os sacrifícios que eram oferecidos pelo povo de Deus, eles eram mortos. Paulo, no entanto, ele fala aqui nesse texto que ele fala de um sacrifício vivo, um sacrifício que é oferecido não mais morto, como era no Antigo Testamento, mas um sacrifício vivo. Não é sobre entregar algo para ser sacrificado no altar de Deus, mas é para entregar a si mesmo. Entregar o seu corpo, mente, emoções, os seus afazeres, entregar os seus relacionamentos, entregar tudo. O que Paulo está falando aqui é que agora, debaixo da nova aliança, o cristão é chamado a não mais entregar um novilho, segundo aquelas especificações que são feitas lá no Antigo Testamento, mas entregar a sua vida de forma completa. E isso significa, meus irmãos, que
a adoração, ela não se limita mais a um momento, a um local específico, a um culto que nós prestamos num dia da semana específico, como acontece hoje na nossa cultura cristã, que nós nós caminhamos no domingo até essa casa para louvar a Deus, nos reunirmos como igreja. Mas o que Paulo está trazendo aqui é que o verdadeiro sacrifício a Deus é o modo como você trabalha. É o modo como você lida com a sua família. É o modo como você direciona e você se relaciona com as pessoas. Com o modo como você trata com o seu dinheiro, como você lida com o seu dinheiro, com as suas finanças. É como você reage às provações que a vida tem para você. Aos momentos onde você é altamente confrontado com o seu pecado, com a forma como o seu coração se inclina para as coisas que não agradam a Deus. E cada ato dessas, cada área dessa, qualquer área dessas da sua vida, é um ato de adoração e de culto, e que você tem que sacrificar diante do Senhor. E ele classifica o sacrifício em 3 palavras. Ele trata o sacrifício como vivo, que também significa que esses sacrifícios eles não eram sacrificados como os animais eram sacrificados no Antigo Testamento. Nós não sacrificamos mais animais mortos, mas nós trazemos sacrifício vivo, porque Cristo já cumpriu todo esse sacrifício que envolvia trazer um animal morto. Cristo foi esse cordeiro morto pelos nossos pecados. Por isso esse sacrifício agora é um sacrifício vivo, que Deus não quer mais animais mortos, Ele deseja de nós a nossa vida. Ele deseja de nós que o nosso coração seja entregue diante dEle. Ele trabalha também esse sacrifício como santo, porque esse é o padrão que Jesus espera de nós. É o que justifica e traz princípios daquilo que Ele fez por nós, e é isso que tem que refletir na nossa vida, o caráter dEle. 1 Tessalonicenses 4:3 vai falar que o que Deus deseja é a nossa santificação. Então, consequentemente, tudo isso unido se torna agradável a Ele. Quando nós unimos isso, a nossa vida, de forma santa, entregue diante dEle como sacrifício, isso tudo se torna agradável. E Paulo chama isso de culto racional. Ou seja, é um culto lógico, é um culto coerente. É algo que, diante de Deus, de um Deus que entregou tudo, entregou o seu próprio Filho por nós, o único culto razoável, o único culto que, seguindo essa lógica, é capaz de ser aceito por Ele, é quando nós entregamos tudo. Se Ele é o Deus que deu a própria vida, o próprio Filho por nós, tudo que nós podemos fazer é entregar a nossa própria vida por Ele. Enquanto que esse culto no Antigo Testamento, meus irmãos, tinha como foco oferecer esses sacrifícios no templo, Paulo diz que esse culto racional, num sentido até mais amplo, inclui justamente oferecer a nossa vida. É isso que ele está falando aqui, é isso que o autor de Hebreus vai falar no capítulo 13 também. Deus quer que nós busquemos a Ele cada vez mais no nosso dia a dia, sacrificando o nosso próprio eu em prol das coisas do seu reino. Quantas vezes ao longo dos nossos dias, ao longo da nossa rotina, nós não deixamos de viver para Deus, para vivermos para o nosso eu, para o nosso ego, para as nossas vontades. O verdadeiro culto, meus irmãos, não é um evento semanal. Não é um momento onde nós nos reunimos, onde a gente vem para esse local aqui para nos reunir. Mas o verdadeiro culto, segundo o que Paulo está nos mostrando aqui, é um estilo de vida. É uma forma de viver a nossa rotina. E ele caminha para o verso 2, nos dando um direcionamento muito claro. Não vivam conforme os padrões deste mundo. O verbo conformar aqui, meus irmãos, significa tomar a forma de um molde. Se a gente fosse traduzir, quase que literalmente seria isso. Não se conformar, não se amoldar, talvez outras versões tragam essa palavra. É justamente isso, não tomar a forma de um molde. É como aquela massa que encaixa perfeitamente na forma do bolo. O que Paulo está falando aqui é que o mundo ele tem seus moldes prontos. Nós estamos envolvidos numa cultura de consumismo, de sensualidade, de relativismo, de um sucesso que vem a qualquer custo. E Paulo está nos mostrando que o mundo segue uma cosmovisão totalmente diferente da nossa.
E por cosmovisão, meus irmãos, eu quero falar as lentes pelas quais nós enxergamos o mundo. O mundo enxerga essa realidade que nós vivemos de forma a satisfazer os seus próprios desejos, a buscar a satisfação a todo custo, o prazer a todo custo. O que Paulo está nos falando é que nós temos que ir na contramão de tudo isso. Para nós vivermos uma vida cristã que agrada a Deus, nós precisamos ir totalmente no sentido contrário. E o padrão deste mundo, ele mostra que Paulo vai argumentar ao longo de todo o livro de Romanos que o padrão deste mundo leva à morte eterna da alma. Basta vermos o resultado do padrão deste mundo na nossa sociedade atualmente. Não precisamos nem olhar para o texto bíblico, basta olharmos para o nosso redor, para as coisas que nos circundam. Uma geração que não consegue mais se relacionar com as pessoas, não consegue mais viver sem ter o senso estritamente imediatista das coisas. Nós somos viciados em dopamina, viciados em busca constante pelo prazer, pelo aquilo que é chamado de hedonismo, né? Essa busca incessante pelo prazer, e nós não queremos mais assumir responsabilidades, mais assumir compromissos com nada. Nós queremos viver única e exclusivamente para o nosso próprio coração, para o nosso próprio desejo. Isso significa, meus irmãos, olhar e dizer, diante desse texto, que Paulo está nos mostrando: não aceite esse molde. Olhe para isso que o mundo está te oferecendo e não deixe que a cultura dite os seus valores. Não deixe que a cultura dite o que você deve fazer, do que você deve gostar, daquilo que você deve desfrutar no seu dia a dia. Isso tudo, meus irmãos, significa que ser cristão é nadar contra a corrente. Nós precisamos, como cristãos, ir muitas vezes na direção oposta do que as pessoas ao nosso redor estão indo. É muitas vezes dizer não quando o mundo inteiro está dizendo sim. E é escolher a santidade. A santidade que é o padrão que Deus coloca para nós, quando a maioria ao nosso redor escolhe o pecado. Mas isso, meus irmãos, não significa que nós precisamos nos isolar deste mundo como se a vida cristã fosse uma fuga da realidade. Quando Paulo fala isso, Paulo não está querendo dizer para que aqueles irmãos passem a viver uma vida monástica, sem qualquer contato com a cultura, sem qualquer contato com as pessoas que não são cristãs, com as pessoas que nos circundam. Não é isso que o apóstolo Paulo está trazendo aqui. Paulo não está dizendo para que nós saiamos do mundo. Ele está dizendo para que nós não tomemos a forma deste mundo. Isso é importante porque tem uma diferença muito grande em estar no mundo e ser moldado pelo mundo. Cristo, ele não nos chama para fugir da nossa sociedade, mas para viver como testemunhas dele nessa sociedade. Nós estudamos, nós trabalhamos, nós nos relacionamos, nós convivemos com pessoas, nós consumimos a cultura ao nosso redor, nós desfrutamos disso que os teólogos chamam da graça comum. Aquilo que Deus derrama sobre os justos e os injustos. Nós desfrutamos de coisas belas, mesmo que não tenham sido pessoas cristãs que fizeram. Nós desfrutamos de música boa, de bons filmes, de boas comidas, e não necessariamente nós perguntamos se foi um diretor cristão que escreveu aquele filme, se foi um chefe cristão que fez aquele bolo, que fez aquela comida que nós comemos, porque sabemos que as coisas boas que Deus criou foram feitas para que nós desfrutemos. Ao mesmo tempo que o que isso comunica para nós é que nós precisamos olhar para tudo isso com um outro coração, com uma outra mente, com outros valores, com outro propósito. O mundo olha para essas coisas e enxerga nelas o propósito e a razão da sua existência. Eu vivo para satisfazer essa dopamina, esse prazer que os filmes, que as festas, que a dopamina, que tudo isso de bom que o mundo oferece, eles encontram um propósito de tudo isso em si mesmo. O que Paulo está falando é: não siga esse padrão, não siga esse molde. O que Paulo está nos convidando a fazer é ir na contramão de tudo isso. O cristão, ele não deve ser moldado pelo mundo, mas ele não deve também viver como alguém inútil nesse mundo. Nós estamos aqui, meus irmãos, para glorificar a Deus nesse mundo.
Apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei isto para a glória de Deus. Ou seja, quer façamos as coisas mais ordinárias dessa vida, coisas mais básicas, como comer, como beber água, como assistir um bom filme, ler um bom livro, como conversar com as pessoas, como qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Façamos isso para a glória de Deus. E é justamente isso que Paulo está falando aqui. Nós estamos aqui com a nossa vida que existe outro Senhor. Nós estamos aqui para comunicar isso, que a nossa vida existe para viver para outro Senhor. Não viver para o Senhor deste mundo, mas viver para o Senhor que nos deu este mundo. Que nós pertencemos a outro reino. Não é um reino deste mundo que jaz no maligno, mas um reino que é eterno. Outra esperança, outro modo de viver, outro modo que busca satisfazer o seu coração em outras coisas. E a nossa missão, meus irmãos, não é sermos parecidos para sermos aceitos por esse mundo que jaz no maligno. Não estamos aqui para nos escondermos deste mundo, mas nós estamos aqui buscando não nos contaminarmos com ele. A nossa missão aqui, meus irmãos, é viver como povo de Deus, anunciando o Evangelho, praticando a santidade que ele tem reservado para nós e testemunhando a verdadeira vida que não está em seguir o padrão dessa era que nós vivemos, mas o padrão de Cristo. E com base nisso, o Paulo continua e fala: mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. As suas vidas, meus irmãos, elas são transformadas, elas são renovadas, quase que em contraste com o que Paulo fala lá no capítulo 1, no verso 28, para que nós sejamos aptos a experimentar essa vontade de Deus. Lá no capítulo 1, Paulo vai falar que Deus relegou aquelas pessoas que estavam querendo desfrutar dos seus próprios desejos, deixou que as próprias vontades, os próprios desejos que buscavam agradar o coração daquelas pessoas, fossem de fato que agradasse a eles, e os entregou às suas próprias paixões. Mas Paulo aqui vai falar, aquelas pessoas, elas viviam para si mesmas, aquelas pessoas, elas viviam para os seus próprios desejos, mas agora, vocês que entenderam da justiça de Deus, vocês que vivem segundo o padrão de Cristo, deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. E a palavra aqui, transformar, vem da palavra metamorfose. Uma palavra que é muito conhecida. Talvez a gente use ela muito quando se lembra da figura da lagarta que se transforma numa borboleta. Ou seja, uma transformação radical. É a mesma palavra que é usada na transfiguração de Jesus. É uma mudança radical. É justamente essa figura da lagarta, um inseto feio, disforme, que vira uma borboleta, algo lindo, magnífico, belo. É uma transformação radical. E Deus, ele não começa mudando o exterior, mas ele começa mudando o interior. Ele transforma a mente. E é essa mente renovada que passa a enxergar como Deus enxerga. É essa mente que passa a pensar como Cristo pensa. E a avaliar como o Espírito Santo de Deus nos ensina. A renovação da mente seria, meus irmãos, diariamente quando nós alinhamos a nossa forma de pensar à forma como Cristo pensa. O apóstolo Paulo mostra claramente que, nesse trecho e também em diversos outros, que o culto a Deus tem que ser algo racional. É algo que a nossa mente trabalha para que o nosso corpo execute. Nossa fé, ela tem alicerces claros, meus irmãos. Nós não devemos basear a nossa fé em achismos, em misticismos, em opiniões, mas exclusivamente na palavra, na Escritura. O sacrifício que nós prestamos a Deus deve demonstrar uma mudança do nosso coração, uma consequência direta que reflete o nosso modo de agir, de pensar e o nosso proceder como cristãos. A renovação da mente, meus irmãos, ela não acontece por mágica. Ela acontece justamente pela palavra de Deus, pela oração, pelo convívio, comunhão com a igreja. Quanto mais nós nos mergulhamos
em Cristo, quanto mais nós aprofundamos o nosso relacionamento com Deus, mais nossa mente se alinha dele. Quanto mais nós conhecemos a Deus como aquele que domina todas as áreas da nossa vida, mais nós passamos a pensar e tomar nossas decisões como Ele deseja. E o apóstolo Paulo termina o nosso texto falando para que possam experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar aqui, meus irmãos, traduz a palavra grega chamada domikazo, que carrega a ideia de discernir, de aprovar, de reconhecer o valor de alguma coisa depois que nós colocamos ela à prova, depois que nós testamos essa coisa. Ou seja, Paulo está dizendo que à medida que nós somos transformados pela renovação da nossa mente, à medida que nós mudamos a nossa mente para que ela se pareça com a mente de Cristo, nós passamos a discernir com mais clareza o que agrada e o que não agrada a Deus. A vontade de Deus começa a ser algo natural para nós, e não algo que nós estamos obcecadamente desconectados e nós buscamos o tempo todo o que agrada a Deus, o que agrada a Deus. Não, quando nós estamos buscando a renovação da nossa mente, nós automaticamente passamos a viver uma vida que mostra para nós o padrão que Deus quer, o padrão que Ele exige de nós e como tomar as nossas decisões, como viver neste mundo. Nós experimentamos a vontade de Deus não apenas quando a gente fala sobre ela, mas também quando nós vemos uma vida totalmente entregue e uma vida que glorifica a Deus. A vontade dEle está plenamente revelada na sua Escritura. Nós temos acesso à vontade de Deus quando nós lemos a nossa Bíblia, quando nós temos contato com o texto bíblico. E Deus, Ele não nos deixa perdidos, tentando fazer com que nós adivinhemos qual é a vontade mística dEle para nossas vidas. O que Ele deseja de nós, para onde eu devo ir. E nós temos que, o tempo todo, de forma mística, de forma obscura, tentar desvendar esse mistério que é a vontade de Deus. A palavra nos mostra como a gente vive. Quando nós somos alcançados, Deus nos mostra através da sua palavra o padrão que Ele espera de nós, o padrão que Ele quer que nós vivamos. E Ele nos mostra e revela para nós que a sua misericórdia é suficiente para nos revelar, a partir da sua graça, esse chamado que nós temos para uma nova vida com Ele. Por isso a gente passa a viver a perceber que a vontade de Deus não é seguir um conjunto de normas, ou quase como um livro de regras. Nós não olhamos para a Bíblia como se fosse a Constituição do nosso país, ou um conjunto de leis que nós temos que olhar do faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo. Não é isso. Nós passamos a olhar para a Bíblia como Deus se revelando a nós. Deus falando conosco, Deus se fazendo conhecido conosco. Quando nós vamos nos relacionar com alguém, vamos fazer uma amizade nova, a gente busca o tempo todo perguntar, saber da vida daquela pessoa, entender quais são os gostos, quais são as preferências daquela pessoa, o que ela gosta, o que ela não gosta. E a partir daquilo, nós passamos a construir um relacionamento, nós encontramos coisas em comuns, nós passamos a ter momentos juntos, desfrutar de experiências em conjunto. Nosso relacionamento com Deus é da mesma forma, meus irmãos, porque a partir de quando nós conversamos com Deus através da forma como Ele quer que nós nos relacionemos com Ele, através da sua palavra, através da oração, através do serviço, através deste padrão que Ele estabelece para nós, na sua Escritura, nós passamos a desfrutar da presença dEle. Nós passamos a desfrutar deste relacionamento próximo a Ele. Então, a dedicação a uma vida de piedade, meus irmãos, nos dá essa capacidade de discernir a vontade de Deus. E de entender o que agrada e o que não agrada a Deus. Quanto mais a nossa mente renovada pela palavra, mais nós aprendemos a enxergar a vida como Deus enxerga. E a perceber o que deveria ser rejeitado e o que nós deveríamos viver, e o que nós deveríamos abraçar, e o que glorifica a Deus, entender também o que nos afasta dele. Quando nós vivemos assim, nós descobrimos na prática a vontade de Deus, que ela não é um peso, mas ela é um privilégio para cada um de nós. E o apóstolo Paulo termina falando que ela é boa, agradável e perfeita.
E ela é boa, meus irmãos, porque ela vem de um pai amoroso, um pai que se importa conosco. Um pai que nos amou tanto a ponto de dar seu filho por nós. A irmã Jussi leu esse texto que é tão conhecido por nós, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse sacrifício, essa obra perfeita, ela é boa porque ela vem de um pai amoroso, de um pai que é bondoso, que compartilha essa bondade conosco. Ela é agradável, meus irmãos, porque ela traz a verdadeira alegria. Esse mundo busca o tempo todo alegria, estar alegre, estar satisfeito. O prazer, a vontade. Você não é permitido sofrer, não é permitido estar no momento onde você está triste. O sucesso, ele exige o tempo todo constância lá em cima. E o que o apóstolo Paulo está mostrando é que a vontade de Deus ela é agradável porque ela vem de uma verdadeira alegria. A alegria que é satisfeita nesse Pai. E ela é perfeita porque ela vem de um Deus perfeito. Afinal das contas, todos esses atributos elas apontam para a vontade de quem nós estamos buscando. A vontade de Deus. E ela é boa porque Ele é bom. É agradável porque nossa alegria está satisfeita nele. E ela é perfeita porque Ele é perfeito. Porque ela é completa, ela não tem falhas. Não é como esse mundo que nos convida, nos faz diversos convites que não são capazes de saciar a nossa alma. O autor de Eclesiastes fala lá no capítulo 3, verso 11, que Deus colocou no nosso coração um anseio por coisas eternas. Então, o nosso coração tem um buraco do tamanho da eternidade, meus irmãos. E nós estamos o tempo todo buscando completar esse buraco com coisas terrenas, com coisas finitas. Quando esse buraco tem o tamanho de uma coisa infinita, de um ser infinito. Meus irmãos, quem se entrega a Deus não perde a vida, como o mundo muitas vezes tenta nos mostrar. Que aqueles que dedicam a sua vida a Deus, muitas vezes estão perdendo, estão desperdiçando a sua vida. Mas em Deus nós encontramos a verdadeira vida. E o mundo, ele tenta nos convencer de que obedecer a Deus é justamente isso, desperdiçar diversas possibilidades, diversas opções que você tem. Mas Paulo mostra o contrário. Paulo vai nos mostrar que a vida entregue a Deus é a única vida que faz sentido. É a única vida que vale a pena ser vivida. E a verdadeira liberdade não vai estar em seguir ou satisfazer os nossos próprios desejos, os desejos deste mundo, mas em viver debaixo da vontade do Deus que nos criou, do Deus que se revela a nós, que nos salva e que nos chama para si. Paulo desafia esses irmãos e nós hoje a vivermos como testemunhas dessa nova aliança que ele estabelece conosco. E esse texto, no final das contas, vai nos mostrar de forma estruturada a base desse compromisso que ele quer que nós vivamos. A base é aquilo que nós vimos no início do texto, as misericórdias de Deus. As misericórdias de Deus são a base desse compromisso que ele quer de nós. A ação, o ato desse compromisso é justamente quando nós apresentamos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. O meio, a forma pelo qual nós contemplamos esse compromisso é justamente a transformação da nossa mente. E por fim, nós percebemos o resultado desse compromisso a partir de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, esse texto, meus irmãos, ele nos mostra que a vida cristã não é apenas aquele momento da conversão, onde a graça nos alcança, onde o evangelho toca o nosso coração e nós passamos a sermos chamados filhos de Deus. Mas a vida cristã e a graça de Deus é uma entrega diária. A vida debaixo do evangelho é uma entrega diária, diante das misericórdias de Deus, oferecendo tudo o que nós somos, recusando os moldes que esse mundo tem para nós e mostrando que nós somos transformados por essa palavra de Deus. Nós aprendemos assim, dessa forma, a viver debaixo da glória de Deus. Meus irmãos, voltando para aquela figura do algoritmo, nós vemos que ele tenta moldar você, tenta moldar a mim, tenta moldar a todos nós que consumimos redes sociais, consumimos Instagram, TikTok, YouTube, o que é que seja. Ele tenta moldar, indicar o que nós devemos comprar, o que nós devemos ver, como a gente deve ser. E o mundo, assim como o algoritmo, ele faz a mesma coisa.
Ele quer moldar o seu coração. Ele quer moldar os seus desejos, os seus afetos, aquilo que motiva as suas atitudes. Mas o Evangelho, meus irmãos, nos chama a viver de forma diferente. Não é apenas nos conformarmos, mas é que nós deixemos nos transformar por esse Evangelho. Talvez hoje você perceba que você tem se amoldado ao padrão deste mundo, que você tem se conformado ao que esse mundo tem trazido para você. Talvez sejam as suas escolhas, sejam os seus relacionamentos, sejam os seus pensamentos. Pessoas próximas a você têm buscado trazer você para o padrão deste mundo. A boa notícia, meus irmãos, é que a transformação que Deus tem para nós ainda é possível para nós. Ainda é possível para cada um de nós. Deus, Ele não nos pede perfeição. Quando Ele nos faz esse convite que o apóstolo Paulo traz aqui na carta aos Romanos, Ele não está trazendo um convite à perfeição. Um convite a um padrão inalcançável. Ele pede única e exclusivamente entrega. Assim como um Deus que entregou tudo por nós, o que Ele está pedindo para nós é que nós entreguemos o nosso coração, a nossa vida, inteiramente a Ele. Não uma parte, não só aquilo que é mais fácil, mas a nossa vida toda. E eu quero te perguntar nessa noite, meus irmãos, o que tem moldado a sua vida? O que tem transformado o seu coração? O algoritmo do mundo ou a graça de Deus? O que tem controlado a sua mente? O que você tem deixado moldar a sua mente? A cultura ao nosso redor, as influências, os relacionamentos que não nos conduzem para perto de Deus, ou o Espírito Santo de Deus através da sua palavra, através dos meios de graça, das ordenanças, da comunhão entre os irmãos? Qual é o padrão que nós temos seguido? Nós como igreja e você como indivíduo, como discípulo de Cristo, qual é o padrão que tem moldado o seu coração, que tem moldado a sua mente? O convite do apóstolo Paulo para nós nessa noite é esse, meus irmãos, que nós entreguemos a nossa vida como sacrifício vivo e santo, que nós não nos conformemos com este mundo, nós sejamos transformados e que a gente descubra qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E esse é o chamado para quem vive como cristão. Esse é o culto verdadeiro que nós podemos oferecer a Ele. E essa é a vida que glorifica ao Deus que nos chamou, que nos transformou, continua nos transformando e que irá voltar para nos buscar, meus irmãos. Que nós possamos viver neste mundo, mas não deixar que nós nos amoldemos a esse mundo, mas que nós cumpramos a nossa missão como cristãos aqui. Pregar o Evangelho, testemunhar de Cristo e glorificar Ele em qualquer coisa que nós busquemos fazer aqui. Senhor Deus, Pai, te agradecemos por este dia, Senhor, te agradecemos por essa palavra. Obrigado porque, Senhor, temos o privilégio de conhecermos a Tua palavra, de conhecermos a Tua Escritura, Senhor. Obrigado porque, através da Tua palavra, nós vemos toda a obra que o Senhor realizou na história do Teu povo. E algum dia o Senhor tocou os nossos corações para que nós conhecêssemos essa obra que nos alcança também hoje, Pai. Obrigado pela graça salvadora, Pai, que nos reconcilia contigo. Pai, que nós possamos nos achegar, Pai, à nossa rotina, à nossa vida, Pai, e busquemos entender aquilo que tem nos conformado aos padrões deste mundo. E que nós possamos afastar isso de nós, Pai, afastar essas influências, afastar tudo isso que nos contamina, Senhor. Que não deixe com que nós renovemos a nossa mente, Pai. Mas faz com que ativamente nós façamos isso, que nós ativamente buscamos transformar a nossa mente. Que aquele velho homem, Pai, que vivia com esses dilemas de um padrão que nosso coração buscava fazer algo e o Senhor nos manda fazer outro, e esse dilema constante, Pai, nos ajuda a olharmos para a nossa vida, esse dilema, entendermos que em Cristo nós podemos vencer essa luta contra o pecado. Em Cristo nós podemos renovar nossa mente, nós podemos oferecer tudo, Pai, porque o Senhor nos ofereceu tudo. Nós unicamente estamos fazendo da mesma forma como o Senhor nos ensinou. O padrão que o Senhor estabeleceu é um padrão alto, sim, Senhor. Mas é um padrão que o Senhor nos capacita
para alcançar. Nós não nos achegamos a Ti achando que nós somos capazes de Te agradar pelos nossos méritos, pelas nossas próprias capacidades, Senhor, mas pelo que a Tua obra naquela cruz foi capaz de fazer. Pai, que o Senhor continuamente continue transformando o nosso coração, transformando a nossa mente, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a nossa oração nessa noite. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.